pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção do último capítulo de Geografia do CA, que começa na página 21. Pega seu material e vamos fazer as correções comigo a respeito desse capítulo Litosfera e Sociedade, tá? Na página 21, no número 1, ele diz o seguinte: complete cada lacuna com R, se estiver se referindo a um recurso natural, e com NR, se estivesse se referindo a um recurso não renovável. Então, ele te deu algumas opções aí embaixo, e é só você colocar as letras R ou NR dentro do parênteses. Bom, o solo é um recurso não renovável, NR. A água é um recurso renovável, então você vai colocar o R. O vento é renovável, R. Petróleo, NR, é não renovável. Radiação solar, R, renovável. E o carvão mineral, não renovável, NR. Número 2. Observe a imagem a seguir, ela demonstra o processo de formação do solo. Lembrando que os horizontes mais baixos são os horizontes mais antigos e os mais acima são os solos formados mais recentemente. Explique o processo de formação. Então, aqui você vê que tudo se inicia com a chuva entrando em contato com a rocha principal. Essa chuva vai desgastar essa rocha, as partículas vão se desprendendo até que elas vão dar origem ao solo que a gente conhece. E aqui então você vê os solos mais jovens se formando e as outras camadas vão sendo compactadas por cima, até que finalmente, depois de milhares e milhares de anos, o solo mais antigo fica recoberto na parte de baixo, tá bom? Página 22. Observe a imagem ao lado. Ela mostra um típico solo de várzea da região amazônica, que durante a época das cheias fica alguns meses embaixo d'água. Em relação à origem desse solo, ele é autóctone ou ele é alóctone? Justifique a sua resposta. Bom, o solo de várzea da Amazônia, como você vê aí na imagem de outras regiões das margens de rios, são solos alóctones, porque eles foram transportados pela água do rio. Então, esse tipo de solo aqui, ele não é originário desse local. Ele foi trazido pela água do rio, pela água da chuva, pelo próprio vento, tá bom? Número 4, ele te deu uma imagem aí de um colapso que aconteceu aqui nesse tipo de solo e ele pergunta embaixo o que é karst. É uma formação geológica em que o relevo é formado por rochas solúveis e depois de milhares de anos a água começa a se infiltrar ali e ela acaba provocando então esse tipo de colapso no solo, fazendo com que essa grande parte se desmorone. Letra B. O que pode ocorrer quando uma cidade cresce sobre um terreno como esse? Pode acontecer esse tipo de colapso, né? A degradação do solo, principalmente por causa da água que vai se infiltrando ali, pode acontecer esse tipo de fenômeno. Não sei se você viu, mas há um tempo atrás deu uma reportagem no Japão, sobre o Japão, que uma cidade foi formada numa região de karst como essa daqui, e aconteceu esse colapso no meio de uma grande avenida, engoliu placa, engoliu casa, engoliu tudo. E o Japão refez aquela obra ali, refez todo o dano provocado. Foi uma cratera gigante que abriu em apenas 7 dias. Então, em 7 dias, operários trabalhavam em turnos do dia e da noite para reconstruir toda aquela avenida com as moradias que foram danificadas. Mas o Japão é Japão, né, gente? Se a gente dependesse disso no Brasil, não sei o que seria da gente. Página 23. Aí ele te deu
uma imagem de um parque estadual em Iporanga, São Paulo, e ele perguntou na letra A que paisagem é essa. Como você pode ver, é uma caverna. Letra B, você já visitou alguma paisagem desse tipo? Onde ela se situa? Que aspectos se destacam nela? Então, essa aí é uma resposta pessoal. Se você já visitou, já conheceu alguma caverna, é só você colocar aí como que foi a sua experiência, em que caverna que você visitou e o que mais te chamou a atenção nela, tá? Número 6. Em muitas áreas kérsticas do Brasil e de outros países, as surpreendentes formações desse relevo, como as cavernas, se encontram ameaçadas por intervenção humana. Confira as imagens a seguir e, ao lado de cada uma delas, escreva o tipo de atividade humana que ameaça a existência das cavernas. Então, aqui, na primeira imagem, nós estamos vendo a exploração turística, né? Infelizmente, quando acontece com grande intensidade esse fluxo de visitantes, eles podem também acabar danificando o ambiente, deixando lixo para trás, né? Então, o primeiro destaque que ele te deu aqui foi no turismo. Essa segunda imagem aí são construções, né? Ocupações irregulares que você vê aí nesse terreno, algumas moradias ali que dá para a gente ver que é um exemplo de intervenção humana. E o último, essa área sendo usada para exploração de mineração. Pode ver que já tem um grande impacto erosivo na imagem. Página 24, número 7. Assinale um X no local em que não se devem utilizar máquinas agrícolas ou mesmo fazer cultivos. Então, o lugar em que não se deve são essas áreas ao redor aqui, que são as áreas de declive, né? Você pode vir fazer um X aqui nessas áreas mais altas. Letra B, justifique por que você assinalou esse local. Bom, as áreas de declive são áreas muito arriscadas, pode acontecer enxurradas, deslizamentos, então não é o local mais adequado para essa prática. Número 8. Ele te deu aí duas imagens de deslizamento e ele pergunta na letra A, que diferença você identifica entre os dois locais apresentados? Na primeira imagem, você vê que a floresta está preservada e mesmo assim aconteceu esse deslizamento. Isso pode acontecer por causa da declividade do solo. Já na segunda imagem, você vê que teve intervenção humana, desmatamento, construções irregulares. Essa que é a diferença. Letra B. Quais são as condições que favorecem a ocorrência de deslizamento na região sudeste do Brasil? Bom, a declividade do solo é o primeiro fator mais relevante, o grande volume de chuva que se caracteriza aqui na região sudeste e também o desmatamento e as construções irregulares. Letra C. De que forma a interferência humana aumenta as chances de ocorrer deslizamento de terra em encostas? Por conta do desmatamento. A partir do momento que essa cobertura vegetal ela é retirada, o solo fica exposto. Quando vem um grande volume de chuva, o solo não consegue se sustentar e acaba desmoronando. Então, sem sombra de dúvidas, o deslizamento, o desmatamento e, consequentemente, as construções irregulares são esse grande motivo. Página 25. Faça uma pesquisa sobre um desastre ambiental que afetou a bacia do Rio Doce em Minas Gerais do Espírito Santo em novembro de 2015 e anote as informações. Bom, aqui na letra A pergunta o que ocorreu foi então o rompimento da barragem da Samarco, que afetou todo o município de Mariana, Minas Gerais, tá? A lama tóxica acabou seguindo seu fluxo aí até desaguar no Rio Doce, que atingiu aí grande parte do litoral do Espírito Santo, porque é onde esse rio deságua. B. Que lugares foram mais atingidos e quais foram as populações mais afetadas? Acredito que você deve ter pego ali na região de São Mateus, Colatina,
é o ponto mais exato de onde esse rio deságua, então foi aonde o desastre foi maior. O que deve ser feito em favor da população afetada e que cuidados devem ser tomados para se evitarem desastres semelhantes. Isso aí é mais a sua opinião, o que você acha que pode ser feito. Sem sombra de dúvidas, punir a empresa, né, e o governo dar um suporte, uma ajuda financeira para essas famílias, com certeza. Página 26. Ele te deu aqui um comércio mundial de petróleo, as relações que acontecem entre os países, e na letra A ele pergunta 3 importantes áreas de exportação, venda de petróleo. Então você tem que ver de onde as flechinhas estão saindo, a venda para outro local. Sem sombra de dúvidas, Rússia, Oriente Médio, Venezuela. Você tem que focar onde as flechinhas estão mais grossas, que aí você vê que o fluxo de venda é maior. Letra B, 3 importantes áreas de importação, compra de petróleo, para onde as setinhas estão se direcionando. Estados Unidos, Europa, Japão. C, 3 mares ou trechos de oceanos muito utilizados como rota de transporte. Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, os oceanos Atlântico, Índico, Pacífico, você pode encaixar aí que tá certo. Página 27. Faça uma pesquisa sobre os recursos naturais que descobrir para descobrir as respostas das questões. Assinale um X nos principais recursos naturais extraídos em seu município ou em sua região. Bom, se a gente englobar a nossa região, que é a região sudeste, você pode marcar todos eles. Recursos minerais, florestais, animais e pesca. Se você estiver dando um foco maior para o nosso município, Moqui ou Mimoso, você pode colocar pesca, recursos florestais e também animais. Aqui ele pediu para você conversar com um colega e buscar informações a respeito do estudo de impactos ambientais. Ele pediu para você focar em algum problema e aqui preencher essa planilha de acordo com a sua pesquisa. Página 28. Você vai preencher aí essas lacunas com as palavras-chave e encaixar elas lá embaixo na cruzadinha. Então ficou letra A, desmatamento. Letra B, recursos. Letra C, erosão. Letra D, litosfera. Letra E, minerais. F, concentração. G, horizonte. H, renováveis. I, ravinas. J, intemperismo. K, deslizamentos. E o L é o loss. Escreve L-O-E-S-S, tá? Então, bom, no vídeo de hoje, então, nós terminamos a nossa correção. Na verdade, terminamos a apostila. Fiquem ligados aí nas próximas atividades. Beijo, fiquem com Deus e até mais.